Olá, estudantes e amigos da APML. Eu sou o professor Renato Duarte e vamos dar início à nossa 14ª aula da série Enem Estudando Contagem. Vamos trabalhar uma questão do ano de 2015, que diz o seguinte: o gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. 1. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. 2. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. 3. Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é. Observe que a questão menciona que serão distribuídos 400 ingressos para a sessão vespertina e 320 ingressos para a sessão noturna. Então, eu vou anotar essas informações aqui, tá bom? Para a sessão vespertina, que é à tarde, serão distribuídos 400 ingressos. E para a sessão noturna, que é à noite, serão distribuídos 320 ingressos. Bom, de acordo com os critérios, cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão, ou seja, a escola que receber ingressos para a sessão da tarde não vai receber para a sessão da noite, e vice-versa. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos e não poderá haver sobras, de ingressos. Beleza. Observa que eu não sei qual é a quantidade de ingressos para cada escola. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar de X essa quantidade, quantidade de ingressos para cada escola. Muito bem. Para que eu preciso dessa quantidade de ingressos para cada escola? Porque eu posso fazer isso daqui. Eu posso pegar o 400 e dividir por x, e eu posso pegar o 320 e dividir por x. Sim, o que eu quero com isso? Eu estou pegando a quantidade de ingressos distribuídos para a sessão, dividido pela quantidade de ingressos para cada escola. Dessa forma, eu vou obter o número de escolas, certo? Como eu estou pegando aqui da sessão para a parte da tarde, então eu vou obter o número de escolas da tarde. Tá? Então, aqui, 320 dividido por x, eu estou pegando a quantidade de ingressos distribuídos para a sessão noturna e vou dividir pela quantidade de ingressos. Tá? Então, aqui eu vou obter o número de escolas da parte da noite. Muito bem. Então, observa que x ele é divisor de 400 e o x ele é divisor de 320. Porque quando você dividir 400 por x, você vai obter um número de escolas, que é um número inteiro, certo? Quando você dividir o 320 por x, você vai obter o número de escolas, que é um número inteiro. Dessa forma, você deve observar, veja que x ele é divisor, tá? Divisor comum do 400 e do 320. X, é divisor comum de 400 e de 320, certo? Além de ele ser divisor comum, ele vai ser o máximo, certo? Então, por quê? Porque a gente vai ter que analisar o seguinte, para a gente entender. Ó. Se x for igual a... Vou pegar aqui um número 40, certo? O que vai acontecer? Nós vamos pegar o seguinte, ó, 400 dividido por x. Estou pegando essa expressão aqui para eu descobrir o número de escolas.
Se nós tivermos uma quantidade de ingressos igual a 40, qual vai ser o número de escolas? Então, vai ficar assim, 400 dividido por 40, né? Que vai ser igual, né? Vamos cancelar aqui, 40 por 4 vai ficar 10. Quando o número de ingressos é 40, o número de escolas da parte da tarde é 10. 10 escolas. Tá? Agora, observe. 320 dividido por x. Então, vai ficar 320 dividido por 40. Vou cancelar aqui e aqui. Então, vai ficar 32 dividido por 4. 32 dividido por 4 vai ficar 8. 8 escolas. Da parte da noite, certo? Muito bem. Agora, imagina o seguinte, que diminua essa quantidade de ingressos. Né? Vamos fazer isso. Se x for igual a 10, como é que vai ficar? Então, nós vamos ter 400 dividido por x, né? E aí vai ficar igual a 400 dividido por 10. Vou cancelar esse zero com esse. Vai ficar 40 dividido para 1, que vai ficar igual a 40 escolas. Observa que quando diminuiu o número de ingressos, aumentou o número de escolas. Era 10, aí passa para 40. E agora, se eu pegar 320 e dividir por x, aí vai ficar 320 dividido por 10, que é o nosso x. Vou cancelar e cancelar. Então, vai ficar 32 escolas. Observou? Diminuiu o número de ingressos. Então, diminuiu o número de ingressos. Aí, aumentou o número de escolas. Era 8, aí já parte para 32. Só para a gente ilustrar o que está acontecendo, então vamos colocar aqui ingressos. Tá? E aqui, escolas. Quando o número de ingressos era 40, tá? Nós tínhamos 10 escolas na parte da tarde e 8 escolas na parte da noite. Quando o número de ingressos caiu para 10, né, aí o número de escolas passa para 40 na tarde e 32 na parte da noite. Quando o número de ingressos diminui, certo? O número de escolas vai aumentar. Tá? Então, a gente vai buscar o divisor comum, mas a gente vai buscar o máximo, né? A gente vai buscar o maior. Então, a gente vai buscar o MDC. Então, o nosso x, ele vai ser igual ao MDC, tá? Máximo divisor comum. De quem? De 400, 320. 320. Como é que eu vou calcular o MDC desses dois números? O MDC vai ser da seguinte forma. Pegou aqui. Beleza. Então, o MDC, você vai pegar o 400, você vai pegar o 320, e aí você vai fatorar. Muito bem. A gente vai buscar um número que divida o 400 e divida o 320. Como eles terminam em zero, esse número pode ser o 10. Então, 400 dividido por 10 vai ficar 40. 320 dividido por 10 vai ficar 32. Vamos buscar agora um número que divida os dois. Esse número é o 8. 40 dividido para 8 vai ficar 5. Tá? E 32 dividido para 8 vai ficar 4. Quem vai ser o MDC? Observe. Eu vou parar a divisão por aqui, porque não vai ter nenhum número que divida o 5 e o 4. Certo? Então, a gente para a divisão por aqui. E o MDC é só você fazer o produto. 10 vezes 8, que vai dar 80. Você poderia fazer assim também. Tá? 400, 320, dividido. Você pode efetuar essa decomposição até chegar no 1, mas da seguinte forma. Vamos buscar um número que divida eles dois. Aí nós já sabemos que vai ser o 10, como nós já fizemos anteriormente. Então, 400 dividido por 10 vai ficar 40.
320 dividido por 10 vai ficar 32. Então, eu tenho que ir buscando um número que divida todos eles, certo? Quando eu encontrar esse número, eu efetuo a divisão, certo? Coloco os resultados e aí eu vou destacando o número que faz esse processo, o número que divide os dois. Porque a gente pode encontrar uma situação em que vai obter um número que não faça a divisão pelos dois valores. Novamente, um número que divide o 40 e o 32, aí vai ser o 8, certo? Aí 40 dividido para 8 vai ficar 5. 32 dividido para 8 vai ficar 4. Observa que o 8 dividiu 40 e dividiu 32, então eu vou circular ele. Agora, eu não vou encontrar o número que divide o 5 e o 4. Então, eu vou dividir por 5. Aí, 5 dividido para 5 é 1. Chegou no 1, beleza. O 4 não dá, então eu vou repetir, certo? Como o 5 não dividiu os dois números, eu não vou circular ele. E agora, aqui eu vou procurar o número que divide eles, então vai ser o 4. Como aqui já chegou no 1, eu vou só repetir. E o 4 dividido para 4 vai ficar 1. Eu não vou circular o 4 porque o 4 dividiu apenas ele mesmo, certo? Dividiu apenas o 4. Então, eu não circulo. E aí, como é que vai ser o MDC? O MDC é o produto daqueles que eu circulei. 8 vezes 10, que vai dar 80, certo? Então, veja que x ele é igual ao MDC de 400 e 320, que ele é igual a 80. O 80 ele não vai servir para nós, porque o que a questão está querendo é o número mínimo de escolas. E o que nós encontramos aqui é o máximo, certo? Aqui é o número máximo. E veja bem que a gente pode encontrar esse número mínimo de escolas fazendo a soma dessas duas frações aqui. Veja que quando eu pegar o 400 e dividir por x, eu vou obter o número de escolas da parte da tarde. Quando eu pegar o 320 e dividir por x, eu vou encontrar o número de escolas da parte da noite. Então, é só eu fazer a soma, tá? Então, certo? Vamos fazer assim. Portanto, tá? Portanto, o número mínimo de escolas vai ser dado por... Então, você vai pegar o 400 dividido por x, mas aí o nosso x é 80. O x é o MDC, né? Que é 80. Tá? X é igual ao MDC, que é igual a 80. Então, vai ficar 400 dividido por 80, mais 320 dividido por x. E o x é 80. Então, aqui, vou cancelar esse zero com esse. Então, vai ficar 40 dividido para 8, que vai ficar 5. Mais, aqui, vou cancelar esse zero com esse. Vai ficar 32 dividido para 8, que vai ficar 4. Bom, que é igual, que é igual. 5 mais 4, 9. 9 o quê? Escolas. Então, o número mínimo de escolas, né, deve ser 9. E 9 você vai encontrar na alternativa C. Bom, então, com isso, finalizamos mais uma aula. Acessem nossas redes sociais e até a próxima.